O ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos convidados da AgriShow, a maior feira agrícola da América Latina, que acontece nesta semana no interior de São Paulo. Durante o evento, ele comentou as recentes ações do MST e disse que o armamento da população foi um dos fatores que contribuíram para inibir as invasões durante o mandato dele. Vamos ver. O número não dá para a gente divergir. Governo Fernando Henrique, 8 anos. Uma invasão por dia. Primeiro e segundo governo Lula, 20 por mês. Governo Jair Bolsonaro, meia dúzia por ano. Como isso? Primeiro é tratando com dignidade o assentado, titulando terras. Uma outra questão foi a questão do armamento. Por mais que queiram me criticar, os números não mentem. Final do governo Temer, aproximadamente 60 mil mortes por ano, por arma de fogo. Final do meu governo, aproximadamente 40 mil. Então isso comprova que estava no caminho certo. O armamento inibe a violência, ao contrário do que alguns querem pregar. E nós sabemos que o desarmamento da população torna refém de um possível ditador de plantão. Essa questão das invasões, eu acho que está bem explicado aí. A gente lembra que entre 2019 e 2022, ou seja, durante o governo de Jair Bolsonaro, o número de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores registrados subiu quase 600% no país. Vou começar o debate pela Gabriela. Ô Gabi, o armamento foi, como afirmou o ex-presidente, o que diminuiu as ações do MST durante o governo Bolsonaro? Eu penso que não, Lu, pelo seguinte: primeiro, a gente teve 2 anos e 6 meses de pandemia, né, durante o governo Bolsonaro. Então, uma das decisões ali do movimento do Sem Terra, que é um dos, né, tem vários movimentos que se organizam em prol da reforma agrária, mas um deles é o MST, foi priorizar a produção de produtos agrícolas, de arroz, de outros produtos para distribuição para as periferias e também de não efetuar reuniões, não acumular, né, não aglomerar, já até tinha esquecido o termo, né? Então eles decidiram por essa tática, olha, vamos priorizar a produção, não vamos fazer protestos ou ocupações, porque isso gera aglomeração, isso necessita reuniões presenciais e a gente não vai conseguir fazer isso. E eles precisam de pelo menos entre 6 meses a 12 meses para organizar uma ocupação de terra. Então, diminuiu muito por conta da pandemia. Acho que esse foi o principal, até porque essa tática de armar os latifundiários para combater as ocupações de terra, isso já é antiga, desde a Constituinte, quando foi lá, desde o Caiado, que começou a se organizar ali para conseguir arrecadar dinheiro, para poder, segundo eles na época, né, se proteger contra as ocupações e comprar armamentos. Isso já acontece, já existe uma luta na terra. Vamos lembrar de casos históricos, um deles, né, que é o motivo do Abril Vermelho, que é aquela disputa que teve lá no Pará, que resultou na morte de pessoas que estavam protestando pela reforma agrária, enfim. Então a gente tem já um histórico, né, uma luta com relação de fazendeiros, que às vezes contratam até jagunços armados, contra o Sem Terra. Não foi isso. Um dos pontos foi a pandemia. E o outro dos pontos, deixa eu olhar aqui meu tempo, que essa TV aqui está mais perto. 3 minutos. E o outro dos pontos, obrigada, Lu. E o outro dos pontos importantes, além da pandemia, foi que é o seguinte: o governo Bolsonaro, ele destinou muito pouco recurso, foi o governo que menos recursos destinou para a reforma agrária. Então, acho que gerou também um desânimo no movimento. Olha, a gente vai protestar, né, porque as ocupações são muito por razões de protesto para demarcação de terras, para a reforma agrária. A gente vai protestar se não tem dinheiro, não tem orçamento? Então, penso que embora o Bolsonaro diga que a arma ajudou mais foi ele ter cortado recursos para a reforma agrária, porque aí o movimento, os trabalhadores rurais falaram, olha, a gente vai protestar, mas não vai ter retorno, porque o governo não tem orçamento para fazer a reforma agrária. Penso eu que tenha sido isso. Muito bem, vou ouvir agora a Samanta. O armamento foi, como disse o ex-presidente Jair Bolsonaro, Samanta, o que diminuiu as ações do MST durante o governo dele?
Olha, eu acho que contribuiu, não foi o único elemento. É claro que tem a questão da pandemia, que a doutora Gabriela colocou, que tem que ser levada em consideração, mas eu acho que o armamento da população, embora já venha desde a política do Caiado, ali desde 88, a gente não pode negar que com os decretos que permitiram e facilitaram o acesso ao armamento, o movimento do Sem Terra sabia que a população estaria mais armada e que qualquer possível invasão poderia ter uma retaliação mais dura. Mas acho que mais do que isso, o que pesou para que houvesse uma diminuição das invasões do MST foi que o governo deixou muito claro que não permitiria invasões em propriedades privadas. Eu sei que as pessoas falam em ocupação, mas na verdade eu entendo que é uma invasão e isso é crime. Eu não posso invadir propriedade privada. Não cabe ao movimento do Sem Terra definir se a terra é produtiva ou não. Isso cabe à justiça. A Constituição é muito clara. Eu tenho direito à propriedade, ela tem que atender a função social e dentro da função social ela tem que produzir, ela tem que atender o meio ambiente, mas a quem cabe fazer essa avaliação não é o MST. A quem cabe fazer essa avaliação é a justiça. Eu acho que um outro elemento que combate muito a invasão de terras é você ter uma política de reforma agrária. O que a gente está vendo no início desse governo? Uma série de invasões do MST, uma omissão total do governo, pelo contrário, até, digamos assim, uma anuência do governo, que coloca o líder do MST para fazer parte do conselhão do presidente da República, e nenhum movimento, isso não é uma crítica ao governo atual, é uma crítica a todos os governos. A gente não teve um empenho grande no que diz respeito à reforma agrária. É claro que a ideia do MST, a ideia de você ter direito a terras produtivas é muito legítimo. O que não é legítimo e o que é crime é você invadir a propriedade privada. Isso é inadmissível e o governo Bolsonaro deixou isso muito claro. Então eles tinham um ambiente que não era, digamos assim, propício a qualquer atividade do MST. Primeiro, a população teve mais acesso à arma com os decretos do governo Bolsonaro e a postura clara do governo que não vai tolerar invasões de terra. E isso, com certeza, inibiu o movimento do MST. Muito bem, o fato então, Gabi, de o governo do PT ter tido aí o apoio de movimentos sociais e ser historicamente ligado ao MST contribui para o que supostamente seria a comparação de mais invasões, ocupações, vocês me conhecem, sabem que eu uso os dois termos. E eu digo isso porque Bolsonaro fala em 20 por mês agora, quando 6 por ano no governo dele. Mas a gente tem aí aquele mês de abril que é conhecido como o mês de mobilização do MST desde Eldorado dos Carajás em 96. Sim, eu penso que... Eu até concordo em parte com... Não concordo que é invasão, acho que é ocupação, porque... Para que serve a ocupação, né? A ocupação, ela serve primeiro para despertar a opinião pública para o debate. É o que está acontecendo. A gente está aqui, né, debatendo o MST fazia muito tempo que não se falava nisso. Então, serve para mobilizar a opinião pública, serve para cobrar o governo, né, também. E serve para organizar o próprio movimento, porque os movimentos, né, eu estou falando do MST, mas há outros movimentos, né, pela reforma agrária, as pessoas que estão ali participando, que estão acampando, que estão lutando pela terra, elas acabam também se educando, se conscientizando politicamente. Então tem toda uma questão de mobilizar da base para o topo. E o que adianta, o que adiantaria eles terem feito esses movimentos em um governo como era o governo Bolsonaro, que já estava declaradamente, você viu a declaração dele aqui, né? Era um governo que estava dando arma para o povo atirar, né, para as pessoas atirarem, para as pessoas irem para a violência. Então, se a principal pauta deles, e aí eu defendo ainda mais que é a ocupação e não a invasão, se a principal pauta deles é clamar pela reforma agrária e para isso eles dependem do governo, é muito mais fácil eles se mobilizarem e clamarem pela reforma agrária para um governo que é aberto ao diálogo do que um governo que já fala desde o começo, olha, não tem diálogo, não vou dar mais terra, não tenho nem orçamento. Então, realmente existe uma vinculação, sim, de mais ocupações, porque é um governo que é aberto ao diálogo. E vamos lembrar que não é só o governo do PT, né? O governo do Fernando Henrique, que foi anterior ao governo do PT, que era do PSDB, ele teve mais reforma agrária, ele teve mais, deu mais titulações de terra do que os governos do Lula. Depois foi caindo no governo Dilma, caindo no Temer e no Bolsonaro desapareceu, né? Então, assim, eu concordo com a Samantha também. A gente precisa cobrar para que a reforma agrária ela seja feita de forma célere e séria, e não só desse governo, do governo anterior, mas de todos os próximos que virão, porque isso é um direito constitucional. Muito bem. Agora, Samantha.
Bom, eu só concordo em parte com o que a doutora Gabriela está colocando, no sentido de qual é a efetividade. Você ocupa uma terra, você invade essa terra e você não pune o Estado, você pune o particular que tem uma terra produtiva, vê a sua terra invadida, tem que entrar com um processo judicial, isso leva um longo tempo, ele tem um prejuízo e quem vai ressarci-lo disso tudo? Não é? Porque, olha, a gente teve uma série de invasões e até agora eu não vi, posso estar equivocada, mas gesto do governo federal no sentido de falar, vou destinar tanto para a reforma agrária, vamos iniciar, né, passamos pelo mês de abril, que é um mês simbólico, e não vi nenhum gesto do governo federal de instituir uma política pública de reforma agrária. Então eu acho que essas invasões acabam gerando prejuízos para propriedades produtivas e não estão gerando o escopo almejado, que é efetivamente nós pararmos para discutir reforma agrária no país. E concordo com a doutora Gabriela, isso tem que ser em todos os governos, é um problema de Estado, independe de governo, e a gente tem que parar para sentar e encontrar uma política pública eficaz. O que eu discordo é no sentido dessa tática de invasão de terra, porque isso é crime. Você pune o particular, você pune os particulares que têm terras produtivas, a gente sabe que o país depende do agro, isso é extremamente ameaçador. Imagina o receio que tem hoje os proprietários de terra de terem a sua terra invadida. Nesse final de semana, a propriedade da senadora Tereza Cristina foi invadida, ou seja, isso é muito ruim, isso gera insegurança jurídica. A gente não pode, a despeito do ideal do movimento ser legítimo, de utilizar meios que não são admitidos pelo direito, que é o crime de invasão à propriedade privada. A quem cabe julgar se uma terra é produtiva ou não é o Poder Judiciário, não cabe ao movimento fazer esse julgamento. E as consequências dessa invasão para uma terra produtiva são muito grandes, eles geram prejuízo, quebram ferramentas, enfim, não é algo que nós podemos admitir num Estado democrático de direito. Agora, que a gente tem a necessidade de um governo sentar e definir reforma agrária, assim, não adianta colocar o líder do movimento sem terra no conselhão, a gente tem que efetivamente discutir isso. Eu acho que esses movimentos que o presidente faz só endossam as invasões de terra e deixam o particular muito receoso no sentido de que ele está vulnerável na sua propriedade, dependendo de uma decisão judicial, e a gente sabe o quanto a justiça é demorada e quantos prejuízos econômicos advêm dessa invasão de terra. Muito bem, eu queria perguntar algo para a Samantha, mas ela me deixou 2 segundos, eu vou tentar fazer depois da próxima rodada de perguntas. A pergunta era, eu vou agora fazer para a Gabi, definitivamente, existiria política de reforma agrária nesse país se os movimentos não visibilizassem essa pauta? Não, com certeza não, porque somente quando os movimentos protestam é que a gente começa a discutir. Veja o que aconteceu nos últimos anos, né? Quase não se falava de reforma agrária, agora a gente retomou o debate.